Olá, crianças! Seguimos aqui hoje com a nossa aula de matemática e vamos fazendo uso daquela ideia da divisão. Então, vamos lá. Olha só, agora a gente vai estudar a metade e o meio. Mas antes disso, eu quero relembrar você de um período que nós estudamos o dobro, o triplo. E lá, quando a gente estava estudando o dobro, o triplo, a gente viu o seguinte, que basta multiplicar, fazer multiplicação. Eu quero saber o dobro desse pedaço de laranja. Quanto que é o dobro desse pedaço? É só eu multiplicar por 2. Então, 2 vezes isso, que é igual a 2. Então, eu tenho 2 pedaços de laranja. Eu quero saber quanto que é o triplo, é só eu multiplicar. 1 vezes 3 é 3. Então, eu terei 3 pedaços de laranja. Bom, agora a gente vai estudar o contrário disso. A metade ou meio, né? Que é, eu tenho um inteiro, eu tenho uma partezinha inteira, eu tenho uma melancia inteira, eu quero saber a metade disso. Então, eu vou pegar e dividir por 2. É só eu pegar e dividir por 2. A mesma coisa da minha laranja. Eu tenho uma laranja inteira, minha laranja está inteira, eu quero a metade, eu quero a metade. Eu pego, dividir por 2. Tenho aqui a metade da laranja. Então, vamos fazer isso, aplicar isso que a gente acabou de falar agora. Olha só, vó Clara, pode colocar mamão na vitamina hoje, por favor? A neta pergunta. E usaremos a metade dele. Ah, tá. Claro, mas cortarei uma mão ao meio e usaremos a metade dele. Então, eu tenho uma mão inteira, a avó vai cortar uma mão ao meio e vai usar somente a metade dele. Bom, lembra que a avó da Beatriz, ela usou as palavras metade e meio quando ela dividiu duas partes iguais, em duas partes iguais uma mão. Então, olha lá. Vamos usar essa laranja na vitamina? Ok, mas eu vou dividir essa laranja ao meio e vou usar somente a metade. Então, dividi ao meio e usei somente a metade. Compreendido? Então, vamos lá. Gente, em matemática, podemos representar a metade na forma 1/2. Isto é, a parte de 2. Tem um Q aí, mas é a parte de 2. Ao unirmos as duas metades de um mesmo inteiro, obtemos o inteiro. Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho o inteiro, inteirinho. A laranja está inteira. Eu tenho a laranja inteira. Agora, eu tenho a laranja dividida ao meio. E tenho a metade do inteiro. Ou seja, eu tenho a metade, né, desse meio. Eu dividi, ó, vamos lá de novo. Laranja inteira, dividi ao meio, agora eu tenho 1/2. Inteira, dividi ao meio. Tenho aqui 2/2, duas metades, 2/2. Tenho agora 1/2. Como que a gente escreve esse 1/2? Desta forma. Por isso que quando aparece nas receitas, 1/2 quer dizer é a metade. Quando eu divido, eu fico com duas metades.
Aí eu tiro uma metade, fico com uma metade, um meio. Dividi por 2. Eram duas partes. Olha só, eram duas partes. Esse 2 representa inteiro, duas partes que formam inteiro. Tirei uma, então uma é isso, é uma parte de duas. Vamos lá. Eu tenho aqui a pizza. Vamos dividir essa pizza ao meio. Tá lá. Eu tenho a pizza, vim e cortei aqui no meio. Quando eu corto no meio, sobram duas partes, né? Eu dividi ao meio, eu divido por 2. Então, eu tenho aqui um meio de pizza. 1/2, porque era uma parte de 2. Quando queremos calcular a metade de uma quantidade representada por um número, basta a gente dividir por 2. Olha só, metade de 8 é 4. A metade de 8 é 4. Por quê? 8 dividido por 2 é igual a 4. E 2, não é? Já que 2 vezes 4 é igual a 8. Mas vamos parar por aqui. A metade de 40 é 20. Por quê? 40 dividido por 2 será 20. Metade de 100 é 50. Por quê? 100 dividido por 2 é 50. E a metade de 246? Vou fazer no quadro. Vamos lá calcular a metade de 246? É só pegar e dividir por 2. 246 dividido por 2. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dividir a centena. 2 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2, 0. Agora, vamos dividir a dezena. 4. 4 dividido por 2, 2, porque 2 vezes 2 é... Deixa o 4 aqui, né? É 4. Então, vamos 4 menos 4 é 0. Agora, vamos dividir a unidade. Escreve a unidade aqui embaixo. Então, 6 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6, 0. Então, quanto que é a metade de 242? A metade vai ser 123, porque 246 dividido por duas partes vai ser 123. Eu terei duas partes de 123. Combinado? Então, vamos praticar isso com atividade. Vamos lá. Na página 123. Fátima é cozinheira. E a Fátima tem a seguinte cartela de ovos para usar nas suas deliciosas receitas. Então, vamos lá. Quantos ovos tem aqui? Como que Fátima faz para calcular a quantidade de ovos que ela tem aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos ovos que a Fátima tem? 5 vezes 6, 30. Então, a Fátima terá 30 ovos no total. Vamos ver o seguinte. Conte a quantidade total de ovos e depois responda o que se pede. Quantos ovos há no total? 5 vezes 6. Então, ela tem, aqui o total tem 30 ovos. Aí, lá na letra B, diz o seguinte. Trace uma linha dividindo a cartela ao meio em duas partes com a mesma quantidade de ovos. Então, vamos contar aqui. O número de linhas são iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 colunas de ovos. 6, eu vou dividir ao meio. 6 dividido por 2
vai ser 3. Então, eu venho aqui, ó, ali e traço uma linha bem aqui ao meio, separando em 2 metades iguais. Bom, feito isso, complete corretamente a frase sobre a situação mostrada na cartela. Então, vamos lá. Na cartela, há quantos ovos? O total de ovos que há na cartela. Dividindo a cartela ao... quando você fez, você dividiu a cartela ao... Teremos 2 quantidades iguais de ovos. Cada quantidade de ovos será... Então, gente, como que vocês vão saber? Não precisa contar, não quero que vai lá em 1, 2, 3, não. Quando foi calculado 30 ovos, para dividir ao meio, o que eu faço? 30 dividido por 2. Faça a conta. Usa o algoritmo da divisão. 30 dividido por 2. Quanto que vai dar? É a metade. Agora, vamos na próxima página, 124. Lucas saiu de casa atrasado para ir à escola. Quando chegou à aula, percebeu que havia esquecido o estojo com lápis de cor, canetinha, lápis preto, borracha e outros itens. Seu amigo Miguel resolveu ajudá-lo. Ele tinha no seu estojo, olha só, 24 canetinhas, 6 lápis de cor, 2 borrachas e 4 canetas. Então, ele decidiu emprestar para Lucas metade de cada um desses itens. Quanto de cada item foi emprestado a Lucas? Então, gente, tem que fazer um por um. Primeiro, você calcula a metade de canetinha. 24 dividido por 2. Depois, a metade dos lápis. 6 dividido por 2. Metade das borrachas. 2 dividido por 2. E metade das canetas. 4 dividido por 2. E aí, você vai saber exatamente qual a quantidade de cada item que ele vai... De cada item que será emprestado a Lucas. Vamos agora ativar a memória. Olha só, lembre-se de que para obter o dobro de certa quantidade, basta multiplicar por 2. Lembra? Dobro de alguma quantidade, dobro de 1 é isso daqui vezes 2, que vai ser igual a 2. Então, sabendo disso, complete as lacunas. Vamos lá. O dobro de 3 é... Então, qual que é o dobro de 3? É só eu multiplicar por 2. Então, 2 vezes 3 é 6. E a metade de 6 vai ser quanto? 3. A metade de... Quanto que é 3? A metade de 6. Porque 3 vezes 2 é 6. Então, a metade vai ser... A metade de 6 vai ser 3. Então, vamos lá. O dobro de 9 é... 9 vezes 2 é 18. Então, o dobro de 9 é 18. E a metade de quanto que é 9? A metade de 18 será 9. Gente, agora eu quero que vocês treinem. Provavelmente surgirá dúvidas. E aí, pode me mandar pergunta, porque eu sei que você pode tirar dúvida com um adulto aí da sua casa, mas eu gosto de saber qual é a dúvida, qual é a dificuldade que você está tendo, para eu direcionar aqui o estudo. Então, faça aí a página 126. Feito isso, não houve dúvida ou tirou as dúvidas, a gente vai estudar agora a terça parte e a quarta parte. Então, gente, faça,
Tire as dúvidas, não passe para a próxima com dúvida, tá? Na plataforma, a gente vai tirando as dúvidas e aí que vamos para a próxima. Então, gente, depois de ter entendido o dobro, que é multiplicar por 2, ou dividir por 2, né? O dobro é multiplicar e a metade é dividir por 2, agora ficou muito fácil, porque a terça parte e a quarta parte é só eu dividir por 3 e aí eu terei a terça parte. Ou divido por 4 e terei aí a quarta parte. Vamos aqui. Eu tenho essa torta. Eu quero dividir essa torta ao meio. O que eu faço? Ela inteira, eu divido por 2, eu terei 2 partes. Agora, eu quero dividir essa torta ao 3. Vou dividir por 3 pedaços. Ou então, ainda, eu quero dividir por 4. Eu venho aqui e faço um corte. 1, 2. E logo eu terei 4 pedaços. Olha só, lembra das minhas laranjas que eu havia dividido ao meio? Agora eu tenho aqui, ó, dividir por 4. Tenho 4 pedaços, 4 partes. Então, vamos lá. Vamos estudar esse caos. Na comunidade onde Felipe mora, toda a produção de frutas que há em um pequeno pomar, ela é dividida igualmente entre as famílias que querem participar da partilha. Assim, a colheita de 6 melancias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 melancias de um dia deveria ser dividida igualmente entre 3 famílias. Olha só, eu tenho 6 melancias lá onde o Felipe mora e eles escolheram isso aqui tudo em um dia só. E aí será dividido por 6 famílias. Olha, 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Porque 2 vezes 3 é 6. Então, vamos lá? Então, são 3 famílias, né? Ó, 1, 2, 3. Eu venho aqui, deixa eu pegar outra caneta. Olha só. Primeira família, segunda família e terceira família. Logo, cada família, ela receberá 2 melancias. Uma parte contendo 2 melancias. Ou seja, um terço. Cada família receberá um terço. O total dividido por 3. Certinho? O total foi lá e dividiu 3 vezes, que por acaso vai ser 2. Então, vamos. Um terço de 6 melancias é dividir isso daqui tudo por 3, ó. Cada uma dessas 3 partes corresponde a um terço, ou seja, a terça parte das 6 melancias. Gente, ó, 1, 2, 3. A família ficou com a terça parte. A outra família ficou com essa terça parte. E a outra família ficou com a terça parte. Porque foi dividido em 3. 3. Bom, só para vocês, se forem fazer uma receita, entender. Um terço é você pegar o total e dividir por 3, que vai sobrar. Então, quer dizer que você vai utilizar 1. Vamos utilizar um terço dessas melancias. Nós vamos utilizar um terço, que vai ser 2 melancias. Então, gente,
Dizemos que a terça parte de 6 é igual a 2. A terça parte de 6 é igual a 2. Vamos voltar. Por quê? 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a terça parte, ó, terça parte é igual a 2. Veja que calcular a terça parte corresponde em dividir por 3. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2, porque 2 vezes 3 é 6. Então, subtração, 6 menos 6 é igual a 0. Então, calcular a terça parte é só dividir por 3. A terça parte divide por 3. Lembra que é ao contrário do triplo. Do triplo, você multiplica por 3. E agora, na terça parte, você divide. Vamos a outros exemplos aqui. Olha, a terça parte de 12 é 4. Por quê? 12 dividido por 3 é igual a 4. A terça parte de 30 é 4. A terça parte de 30 é 10. É 10. Por quê? 30 dividido por 3 é igual a 10. Se eu pego 30, divido por 3, eu vou ter... A terça parte vai ser 10. Eu vou ter 3 partes de 10. Bom, além das melancias, agora vamos para a quarta parte. Além das melancias, foram colhidas lá no sítio do Felipe 4 abóboras, que seriam divididas em 4 famílias. Agora ficou fácil, né? Eu tenho 4 abóboras. Eu vou dividir 4 abóboras por 4 famílias. Então, 4 dividido por 4, que vai ser igual a 1. 1 vezes 4 é 4. Então, 4 dividido por 4 vai ser igual a 1. Olha só, 1, vem aqui e divide. Cada família receberá a quarta parte, que é igual a 1. Então, eu leio-se 1 sobre 4, 1 quarto. Porque é 1 inteiro dividido por 4, 1 quarto. Que é o mesmo que a quarta, que uma parte de 4. Para calcular a quarta parte de uma quantidade, basta dividir por 4 o número que representa essa quantidade toda. Resumindo, gente, vou pegar o quadro para a gente rever. Então, vamos lá. Recordando. Para calcular a metade, eu venho aqui e divido por 2. Para calcular a terça parte, eu venho e vou dividir por 3. Terça, eu divido por 3. Para calcular a quarta parte, basta dividir por quarto. Eu descubro logo qual é a quarta parte. Então, vamos lá. Olha só. A quarta parte de 8 é igual a 8 dividido por 4. Por quê? A quarta parte é igual de 8, é só eu pegar e dividir por 4. Então, vem aqui, 2. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 menos 8, 0. Então, a quarta parte de 8 será 2. A mesma coisa, a quarta parte de 20. É só eu pegar aqui e dividir por 20 por 4. Quanto que é 20 dividido por 4? 5, não é? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Faça a subtração, 0 menos 0, 0. 2 menos 2 é igual a 0. Então, a quarta parte de 20 vai ser 5.
Fácil, né? Vamos praticar então no próximo vídeo.